Muito bem, estamos de volta para esta conversa especialíssima, aliás, né? Com o pastor Cláudio Silva, porque não é sempre que a gente tem o pastor conosco aqui, e essa oportunidade é uma oportunidade de Deus, com certeza, aonde nós estamos tratando do tema de missões hoje, o tema missionário. E ninguém melhor que o pastor Cláudio, que tem aí uma longa e vasta experiência. Inclusive eu sou filho, né, do ministério do pastor Cláudio na obra missionária, e sou aqui um filho seu, pastor Cláudio, no ministério, né? Foi o pastor Cláudio que me introduziu no ministério, então eu tenho aqui uma consideração como um pai espiritual para mim, e também com uma relação que nós temos muito importante no reino de Deus. E os meus primeiros passos, né, foram guiados e ensinados pelo pastor Cláudio Silva. Então, pastor, vamos voltar aqui ao tema missionário. O senhor já falou aqui sobre os trabalhos na África, nessa região da janela 10x40, que é uma região onde se desenvolve ali os blocos, são fechados os blocos, uma região que eu creio que é uma das mais difíceis ali na região da África, mas é ali que o senhor está trabalhando. Sim. É ali naquela região que o senhor tem o seu trabalho. O senhor podia falar um pouco sobre o projeto que o senhor desenvolve já desde, eu acho que já desde 89, né? 89. Seguramente, pastor Eliel, todavia é interessante, quando nós falamos de janela 10x40, 10 graus por 40 graus meridianos, aí dentro dessa região, iniciando pelo oeste da África até o norte e pegando essa parte até o leste da Ásia. Quando se destaca esta área, é importante destacar que realmente aí não é um berço cristão. Não é berço cristão, não tem origem cristã. E alguma coisa muito impressionante sobre isto. O cristianismo, ele traz as mudanças ao mundo, o senhor sabe disso. A Europa se desenvolveu, os Estados Unidos da América se desenvolveram e os sul-americanos e centro-americanos se desenvolveram a partir do cristianismo. O cristianismo, ele muda a história. Quando se vai à Ásia e chega aí à região da Oceania, os países cristãos são os mais desenvolvidos e os povos mais privilegiados e aqueles que alcançam maior longevidade, literalmente. A região oeste da África, por exemplo, a longevidade das pessoas é uma das menores do mundo. 34 anos para os homens, 37 anos para as mulheres, quando que no Brasil é 78, 79. Então há uma diferença aí, praticamente a metade da longevidade brasileira é o que se vive no oeste da África. E tudo isso dá-se pelo cuidado de Deus, o milagre de Deus, a bênção de Deus. O cristianismo, ele literalmente traz uma mudança, não só social, econômica, mas também de vida, perspectivas de vida, possibilidade de vida, longevidade, cuidado, saúde, tudo isso está relacionado, porque a Bíblia fala de milagres do ministério de Cristo, basicamente foi relacionado com isto, milagres, maravilhas, ressurreição de mortos, cura divinas, e isto está no seio da cristandade, pelo menos no meio evangélico. Então, esta região da janela 10x40, conhecida pela missiologia moderna como a janela 10x40, ela mantém os povos menos privilegiados do mundo, hoje, literalmente. Veja o senhor que 82,5% de todos os habitantes da janela 10x40 não são cristãos. Impressionante, Patrick Jostone, que é um dos maiores estatísticos cristãos do mundo, ele localiza dentro desta mesma área, pastor Eliel, que nesta região vivem os povos mais pobres do mundo. Não são simplesmente os não cristãos só, mas também os mais pobres, os que menos vivem, ou os que menor possibilidade de vida ou menor longevidade possuem. Inclusive na região que o senhor está sediado ali, a Guiné-Bissau, eu acho que é um dos países que é um dos mais pobres do mundo, né? Seguramente é um dos mais pobres do mundo, mas existem outros também dentro desta janela, desta área, que são de situações muito difíceis. Serra Leoa, Libéria, especialmente as nações que passaram grandes guerras, né? Djibouti, toda essa área, essa faixa que vai do oeste até o norte da África, ele sofre esta incidência das dificuldades, das guerras, da pobreza,
das doenças. Veja, a ébola recentemente ceifou milhares e milhares de vidas e tem a sua origem justamente dentro dessa área. Não é simplesmente uma área de focos de instabilidade política e social, mas também de catástrofe, enfim, da natureza e da própria saúde. A ébola é uma prova disso. Ela continua ainda, não com a incidência que esteve, mas continua a ceifar vidas naquela região. E só ocorreu naquela região. Então é uma área de falta de abandono, ou falta de cuidado de Deus, ou abandono divino, pelo estado desses povos. Literalmente, o senhor já trabalhou na África, e o senhor sabe muito bem que uma das grandes questões que nós sempre abordamos em missiologia moderna é por que não consta o nome de Deus nestas línguas étnicas destes povos? Por que não consta o nome de Deus? Isso é uma das perguntas que se faz sempre. Por que não consta, por exemplo, o nome de Deus? Não consta o nome de Jesus Cristo. Não se fala de religião de Deus. E quando se fala de religião ou se fala de Deus, sempre vai se falar do mal. Os poderes do mal, a magia do mal, os encantamentos do mal, as ações do mal, a destruição, a morte. Quando se fala de religião, está se falando sempre nesses povos de como matar o seu semelhante, como eliminar, como destruir, como criar esses obstáculos que terminam sempre com a morte. Então, isso é uma das razões que interpretamos para explicar por quê que a menor longevidade do mundo se concentra aí. E por quê? Que nesses povos que são menos cristãos ou menor incidência de cristianismo, provoca literalmente a maior pobreza, a maior quantidade de enfermidades, as epidemias, enfim, todas essas questões que nós sempre falamos em termos de missiologia moderna. A falta de bênção, a falta do cuidado de Deus gera essa desproteção. E essa desproteção é utilizada pelas forças do mal, que quer queiramos ou não, elas existem, e existindo, elas têm mais facilidade de atuar sobre essas pessoas. Como a Bíblia descreve que o diabo veio para matar, para roubar e para destruir, as ações dessa liberdade parece que são maior onde não existe uma igreja cristã, onde não existe um princípio cristão, onde não existe alguém pregando o evangelho, o cristianismo, e onde essas pessoas não têm acesso a essa possibilidade de uma mudança, de uma influência do mal para a influência do bem. Ao passo que no Brasil, em outros países do mundo cristão, a gente respira a liberdade em qualquer lugar, em qualquer cidade, mesmo no interior, em qualquer canto da terra, se respira uma liberdade espiritual. O que não existe nestes povos e nesses países, dessas regiões, dominada por estas forças, literalmente. Para o nosso ouvinte que está ligando o seu televisor agora, nós estamos conversando com o pastor Cláudio Silva e Silva, que é um pastor missionário, tem seu trabalho em vários lugares, mas especialmente na África, onde está há muitos anos, está nos passando aí essa riqueza de informação, até para nós podermos também estar orando mais pelo continente africano, essa região aí que o senhor está comentando, pastor, que a liberdade para o evangelho não é uma liberdade, não é tanto como nós temos aqui, mas qual é a proporção hoje de evangelização nessa região? Ainda é muito pequena em relação ao Brasil e outros povos de origem cristã, ainda é pequena. Todavia, já houve um avanço. Por exemplo, a região que nós trabalhamos, ela inicialmente, há 20 anos atrás, o número de cristãos era 5%, 4%, 7%. Claro que há nações que é 1%, menos de 1%. Mas hoje já há uma mudança. Há uma mudança. Em 20 anos de evangelho, de pregação, muitas missões envolveram isso aí, as missões europeias, as missões norte-americanas, as missões brasileiras, evidentemente que não só as evangélicas, mas também o catolicismo. E hoje existe uma outra resposta. Hoje as nações estão em torno, até 15% são cristãos, que são nações com alta influência islâmica,
do islamismo que, por si só, reagem contra o cristianismo. Essa é a verdade. Então, onde há a maior incidência do islamismo, as barreiras são muito maiores, as dificuldades são muito maiores, as liberdades são muito difíceis e precisam ser trabalhadas de uma forma longa e progressiva, para um futuro, num projeto de expansão lento e gradual, dentro desse princípio que é uma cristianização por consciência, estabelecimento de igreja, organizações de escolas, levando o ensino, obras sociais, para que alcançamos a confiança das autoridades primeiro e depois do povo de um modo geral. Mas a história está mudando nessa região do oeste, do norte, enfim, de todo o continente africano. Literalmente está mudando. Hoje já temos uma resposta, já temos uma possibilidade e já temos muitas igrejas, como é o caso da Nigéria, por exemplo, um país predominantemente islâmico, que há alguns 30, 40, 50 anos atrás era quase que totalmente muçulmano. Mas hoje nós já ficamos espantados espetacularmente em encontrarmos aí nas estatísticas que a Nigéria hoje possui 30 milhões de crentes pentecostais. Que é uma das maiores, um dos maiores movimentos na África, em termos evangélicos, é na Nigéria. É o maior da África e o terceiro maior do mundo, centralizado numa nação. Então, isso é um resultado que animaria a qualquer tipo de investimento, a qualquer tipo de missão, a qualquer tipo de incentivo das igrejas, especialmente brasileiras, pela relação que nós temos na África. Outra coisa importante, pastor Eliel, é a facilidade dos brasileiros, a aceitação dos brasileiros. É incrível. A África é um país ou um continente e países fechado aos europeus, fechado aos norte-americanos, até porque a questão islâmica, ela é o fator preponderante desse... Já os brasileiros têm essa liberdade, né, pastor? Liberdade absoluta, absoluta. Todo lugar que se chega um brasileiro, a gente é saudado muito bem-vindo, a possibilidade, o diálogo se abre, mesmo em grupos fechados, como é o islamismo e alguns grupos radicais do islamismo. Pastor, nós estamos finalizando este programa, essa programação, e gostaria sim que o senhor deixasse assim um contato, que o nosso ouvinte quer saber mais da obra, quer saber mais do trabalho, quer contatar com o senhor, com a organização, como é que faz? Bem, pastor Eliel, nós temos um site da missão no continente africano, que é www.milhõesdealmas.com. É um meio que talvez o senhor, a senhora pode acessar e conhecer alguma coisa sobre a igreja. A missão que nós trabalhamos é a missão da Igreja Assembleia de Deus Brasileira. Então, é uma igreja voltada ao sistema evangélico e, literalmente, que tem implantado no continente africano projetos de igreja semelhantes aos brasileiros, aos existentes aqui na cidade, aqui na região, no Rio Grande do Sul, no Brasil. Então, acessando o site www.milhõesdealmas.com.br, você pode acessar e ali tem todas as informações, tem contatos, e-mails para fazer contatos. Talvez não tenha todas as informações. Sim, porque são muitas, né, pastor? Mas vai ter ali uma noção realmente. Alguma coisa com certeza haverá, alguma coisa. Muito bem. Nós vamos então convidar o pastor Cláudio Silva para fazer uma oração e abençoar e orar por você que está nos assistindo, e com essa oração nós estaremos encerrando essa programação em nome de Jesus, mas nós voltaremos com certeza em uma outra programação, ouvindo um pouco mais, conversando um pouco mais com o pastor sobre esse trabalho tão importante no continente africano, que é a evangelização dos povos africanos. Pastor, então, uma palavra. Convido para que oramos juntos a Deus. Orar é falar, é dialogar, é conversar, é expor a Deus aquilo que nós carecemos, que nós necessitamos. Isto pode ser um sistema de adoração, ações de graças, louvores, mas também súplicas, que é literalmente a oração. Então os convido melhor para que juntos falamos com Deus, orando. Nosso Pai e nosso Deus, é no nome poderoso de Jesus nesta hora,
que nós estamos orando por todos os nossos telespectadores, para que a sua palavra, a bênção da sua palavra, repouse sobre eles e a família de cada um deles. Os abençoa, é o que lhes suplicamos e oramos, em nome de Jesus, Senhor.